Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, estamos de volta aqui com os nossos acompanhamentos, tanto de mercado quanto de assuntos relacionados ao agronegócio. E você que nos acompanha já sabe, né, que recentemente tivemos a aprovação, né, lá no Congresso da Lei dos Combustíveis do Futuro. Esses que são os combustíveis que vão transformar, né, a nossa transição energética, esse assunto que é tão debatido tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Enfim, tivemos muitas reuniões internacionais, presença de G20, enfim, está em voga esse assunto e a gente vai entender, afinal de contas, quais são os impactos para o agronegócio, quais são os impactos de investimentos aqui para o Brasil. E para falar sobre isso, eu estou aqui com o Ricardo Souza, lá da RGF Consultoria. Ricardo, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Obrigado, boa tarde a todos. Bom, Ricardo, com a aprovação dessa lei, a gente precisa entender, né, o que isso muda nas misturas dos combustíveis que temos atualmente no mercado, tanto para diesel, gasolina e até mesmo para combustível dos aviões. A aprovação da lei cria mudança principalmente nas misturas hoje utilizadas e cria uma meta de utilização de combustível sustentável de aviação, o SAF. No caso do diesel, a mistura com o biodiesel passará dos atuais 14% para 20% até 2030. Além disso, introduz também a obrigatoriedade de participação do diesel verde até 2037, com um percentual máximo de 3% do volume total de diesel consumido no país, ficando a cargo do CNPE a definição dos percentuais de diesel verde a cada ano. Para a gasolina, a mistura de gasolina com etanol anidro passa dos atuais 27% para até 35%, também a cargo do CNPE definir a cada ano o percentual de mistura. Para o caso da SAF, é um pouco diferente, cria uma meta de utilização de volume pelas companhias do setor aéreo para descarbonização. Então, elas podem ter algumas atitudes para fazer a descarbonização. Então, você cria uma meta que vai começar com 1% de redução de emissão de gases em 2027, chegando a 10% em 2037. O principal mecanismo para fazer essa substituição e redução de emissões é a utilização de SAF, que é o combustível sustentável de aviação com origens em é um biocombustível, né, com origem vegetal aí de produção agrícola. Bom, o Brasil ele já está à frente, né, de muitas dessas questões da sustentabilidade e da produção de biocombustível. A gente tem aqui, por exemplo, né, o RenovaBio, que é um programa que, enfim, dá muito certo, é muito representativo já, né, para a questão da cana-de-açúcar. O país serve de exemplo para outros países e a gente vê alguns países tomando, né, algumas decisões muito parecidas com essa história que o Brasil tem. É exemplo da Índia, dos Estados Unidos. Com essa nova lei, como é que fica, né? Quais benefícios a mais a gente vai ter nessa dianteira que o Brasil já possui, nessa transição energética que é tão comentada ao redor do mundo? Aqui na RGF, como consultor, a gente se depara bastante com esse assunto e a gente vê diversos benefícios para o Brasil, né, com a aceleração na adoção de biocombustíveis. O Brasil foi pioneiro nessa questão, né, e o projeto atual aprovado mantém o país na vanguarda em utilização de biocombustíveis, com os países mais verdes em termos de consumo energético no mundo, né? Assim como a gente tem também no setor elétrico uma matriz muito mais sustentável que o resto do mundo, no setor de transportes também, né? O que a gente vê de benefícios, né? Se manter nessa vanguarda é um benefício de imagem para o país. Desenvolvimento de tecnologia ligada a etanol de segunda geração e SAF principalmente, assim como em diesel verde, né? Então, desenvolver tecnologia de produção aqui com uma produção sustentável, competitiva, né? Para colocar o Brasil numa boa posição mundial. Obviamente, geração de emprego e renda ligado a todo esse investimento local na produção desses combustíveis,
aproveitando-se muito da competitividade da produção agrícola nacional. O Brasil é muito competitivo na produção agrícola, né? Vocês que acompanham aqui o canal sabem muito bem disso, e a gente dá um passo em aproveitar isso, né? Industrializando esses produtos agrícolas aqui, trazendo mais geração de emprego e renda, né? Falando E nessa questão. Ah, posicionar o Brasil como possível exportador de biocombustíveis para atender parte da demanda global da futura transição energética. Recentemente, saiu notícia sobre um estudo que está sendo finalizado pela Airbus e o MIT, por exemplo, que indica o Brasil como o potencial maior exportador mundial de SAF no médio prazo. exatamente para entender essa questão dos investimentos e geração de emprego, eu queria saber qual que é a previsão da quantia desses investimentos para que o Brasil continue nessa vanguarda, né? Qual que é a previsão desses investimentos a serem realizados no Brasil após essa lei entrando em vigor? Agora, né, na esteira da aprovação da lei, já estão previstos investimentos de mais de 40 bilhões nos próximos 3 anos, aí, finalizando até aí 2026, 2027, para atender volumes previstos na nova legislação. Esses investimentos estão muito focados em crescimento de produção de etanol de milho, esmagamento de soja e produção de biodiesel, desenvolvimento de unidades de produção de SAF, diesel verde e etanol de segunda geração. A lei também vai incentivar uma leva maior de investimentos em plantas de biogás, né, para atender mandato de distribuição do gás natural prevista na lei, que também tem uma meta inicial de 1% em 2026 e pode chegar até um teto de 10%, também definidos esses percentuais a cada ano, vai ser regulamentado pelo CNPE. Então, esses são os investimentos iniciais, né? Com a maturação do mercado e o crescimento a cada ano de mistura, a gente vai ter novos anúncios de mais investimento. E se o país conseguir se colocar muito competitivo para a exportação de biocombustíveis, esses investimentos podem multiplicar por 10. Bom, agora a gente precisa entender e olhar para o lado do produtor rural, né, Ricardo? A gente sabe que temos muitos pontos positivos, né, com essa lei. A gente vai ter esse crescimento exponencial, né, dentro dessa questão. Só que se você for olhar para a soja, que é um dos pontos, né, que faz o biodiesel, ela já tem uma competitividade atual, né, com o óleo, com o farelo, ou seja, a gente vai ter essa competitividade extra com o crescimento aí da presença no biodiesel. O mesmo para a cana-de-açúcar, né? Nós já temos na nossa produção de etanol e ele já compete naturalmente com né, a produção de açúcar. E agora também, né, conforme vamos crescer exponencialmente, né, na questão da presença de etanol dentro dos biocombustíveis, ou seja, a gente vai ter uma competitividade cada vez mais acirrada nesses mix, né, de produtos, nesses derivados das commodities. Qual que é o seu ponto de vista, né, dentro dessa competitividade? O Brasil ele tem a capacidade para suprir todas essas demandas? A gente vai precisar crescer em produção? Qual que é o seu ponto de vista nessa competitividade dentro das commodities? Bom, acho que o impacto pode ser diferente para cada commodity, né? Claramente, a gente tem um impacto na soja, né, com incentivo maior à ampliação do beneficiamento da soja no Brasil, né, e também ao aumento de produção. O país já é hoje o maior exportador mundial do grão, mas in natura, né, e tem uma competitividade grande da soja na produção de biodiesel, né? E com essa demanda incrementada de biodiesel crescente, com uma cadeia mais pujante de diversos produtos, cada vez mais você vai ter um incentivo maior à produção do grão aqui no Brasil, né? Então, a gente espera aqui uma aceleração no crescimento da produção de soja, porque o Brasil vai continuar sendo muito competitivo para exportar esse grão e vai ter um mercado interno maior para esmagamento, né, do grão aqui no Brasil para atender as demandas de biocombustíveis e combustíveis sustentáveis, né? Para cana-de-açúcar, o cenário eu vejo um pouco diferente, porque,
cana é a única que pode atender esse crescimento importante de etanol de milho, na minha visão, mais acelerado até que o crescimento de etanol de cana, dado que eu entendo que as usinas elas têm um investimento importante a fazer aí em etanol de segunda geração e plantas de biometano que devem consumir parte da capacidade de investimento das empresas que atuam no setor, né, para tornar cada vez mais a produção atual mais rentável, né, com aproveitamento aí de resíduos da produção atual de açúcar e álcool, como pontas, palhas, bagaço e vinhaça, para a produção de biometano e também para a produção de etanol de segunda geração. Então, o impacto para a cana, para o crescimento, é um pouco diferente, mas sim um impacto grande, na minha visão, para a rentabilidade da produção, para a rentabilidade dos produtores e para ter mais opções para esses produtores. A gente pode ter também, principalmente com o advento da SAF, outras culturas, né, que podem se desenvolver, trazendo desenvolvimento agrícola em regiões que hoje não são tão propícias para os produtos que o país produz tão fortemente, como soja, milho e cana-de-açúcar, né? A gente tem, por exemplo, a Assanen desenvolvendo o projeto dela de SAF todo baseado em Macaúba, lá na Bahia, né? Então, acho que a gente pode ter novas culturas onde o Brasil tem muita capacidade de ter muita competitividade, né? De ter um destaque internacional. Ou seja, a gente vai ter aí um incremento, né, de produção em diversas commodities e isso vai exigir logística. A logística no Brasil é um velho gargalo, mas a gente vê alguns investimentos ali acontecendo em novas ferrovias, hidrovias, enfim. Nessa questão da logística, né, o que você vê que a gente avançou nessa questão, até mesmo para escoar esses produtos e a gente ter aí uma competitividade mais sustentável? O país vem avançando, né, na logística, com mais dificuldades que tenhamos no país, né, de mudança, trocas de governo, que às vezes fazem os projetos paralisarem um pouco, tal, mas eles têm ocorrido, né, a conclusão da Norte-Sul, o investimento da Rumo no tramo sul da Norte-Sul, agora com a Rumo investindo nos novos terminais aí ao longo da Norte-Sul, colocando essa, essa nova infraestrutura a serviço, né, do agronegócio, ali principalmente para atrair a produção do norte de Goiás e sul do Tocantins para a malha da Rumo em substituição ao modal rodoviário. Fora isso, a gente tem algumas infraestruturas que estão em andamento, né? A gente tem o trecho 1 da Fiol, a cargo da Bamin, ligando Caetité a Ilhéus, que com, junto com o trecho 2 da Fiol, que vai ligar Barreirinhas a Caetité, permitindo uma nova rota de escoamento para a produção do oeste baiano pela região de Ilhéus, né? A gente tem um investimento aí inovador que está sendo feito pela Vale no primeiro trecho da Fico, ligando ali a região de Água Boa, no noroeste do Mato Grosso, à ferrovia do Norte-Sul, na região de Mara Rosa, né? Temos também todo um destravamento que deve ocorrer até o final do ano do processo de concessão da Ferrogrão, ligando o norte do Mato Grosso, da região de Sinop, para a região de Miritituba, fazendo a interligação com a hidrovia nessa região e aumentando muito a competitividade para a exportação de grãos de todo o norte do Mato Grosso pelos portos do Arco Norte, né? Por fim, tem um projeto também ali do governo do Paraná, da nova Ferroeste, ligando o Porto de Paranaguá, a região oeste do estado do Paraná, e a região sul do Mato Grosso do Sul, né? Esse é um projeto um pouco mais embrionário ainda, que ainda precisa mostrar a sua viabilidade econômica, né? Mas que pode também dar uma nova rota, né, importante e um incentivo grande à produção nessa região oeste do Paraná e sul do Mato Grosso do Sul. Em questão de hidrovias, a gente avançou também, né? Tivemos até um teste recente, né, de hidrovia utilizando, né, o biodiesel B100. Em questão de hidrovias, a gente está avançando também nessa questão?
Avançando em hidrovias, eu acho que o avanço em hidrovias ainda é um pouco mais lento, um pouco mais recente aí as discussões. A gente tem discussões no governo sobre concessão de algumas hidrovias para melhorar principalmente a manutenção de calado e de sinalização dessas hidrovias ao longo do ano, né? Na mão do poder público, você sempre tem uma lentidão dos processos de investimento, né, por todas as amarras que existem no poder público. Fazendo a concessão da hidrovia, você pode tornar isso mais ágil e conseguindo responder mais rapidamente a processos de seca, como aconteceram aí nas hidrovias do norte em 2023 e estão se repetindo agora em 2024. Né? Então, o fato de a gente conseguir colocar também hidrovias como concessões podem ser interessantes para manutenção dessa via importante, né, para o escoamento agrícola. Ricardo Souza, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas. Nós aqui que agradecemos aqui da RGF, estamos sempre à disposição. E você que nos acompanhou nessa entrevista, né, fique sempre atento aqui no nosso site. A gente vai trazer constantemente, né, novas informações relacionadas à lei, né, dos combustíveis do futuro, já que é uma lei que vai impactar diretamente aí nas decisões estratégicas de diversas commodities, a exemplo, mais uma vez, da soja, da cana-de-açúcar, né, dois grandes principais carros-chefes aí na formação do biodiesel e de etanol. E vale lembrar também, né, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, assim sempre que a gente tiver uma entrevista nova aqui no canal oficial do Notícias Agrícolas, você recebe a notificação e fica sempre atento às novidades do nosso setor. Eu sou Erickson Cunha, vou ficando por aqui, até a próxima, um abraço.